Olá, eu sou o Airon. Eu estou na área teológica, a palavra viva. Nestes minutos de vídeo, vejamos o seguinte tema de hoje: a Torre de Babel, ou a Torre de Babel. O evento bíblico localiza-se no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 ao 9, nas Sagradas Escrituras. A Torre de Babel, ou Babel, trata-se de uma obra que estava sendo construída pelos descendentes de Noé, após o acontecimento do dilúvio, em uma época em que todos os habitantes da terra falavam a mesma língua. Este evento aconteceu na terra de Sinar, a planície de Sinar, território da antiga Suméria, pertencente à região da Mesopotâmia. Sinar abrange cidades de Babilônia, Ereque, Acade. A região da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, na linguagem original, no grego, significa entre rios, ou seja, terra entre rios, localizada entre o rio Tigre e o rio Eufrates, considerada o berço da civilização, onde se iniciou-se a lista das nações. Entre os descendentes de Noé, houve um destaque chamado de Nimrod, bisneto de Noé, o grande caçador, o primeiro conquistador do mundo. Linhas de interpretações afirmam que foi Nimrod o articulador da construção da Torre de Babel. A linha judaica e a tradição judaica e a tradição islâmica dizem que Nimrod foi que ordenou que fosse erguida esta torre com, entre aspas, a cabeça no céu. Continuando o assunto, os homens então resolveram construir uma torre muito alta, altíssima, a grande torre dos homens, para chegar e alcançar os céus. Ali marcariam os seus nomes, se tornariam célebres, exaltando-os a si mesmo. E ali se concentrariam todos os povos e as nações. Havia a intenção de não se espalhar pela terra, contrariando a vontade de Deus, contrariando a aliança que Deus fez com Noé. Está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1 e versículo 7. Deus disse: multiplicai-vos e espalhai-vos pela terra, a descendência de Noé. Além do que, aquele povo era considerado um povo politeísta, ou seja, adoravam a vários deuses, assim também como os astros, o sol, a lua, etc, etc, etc. E então Deus viu e não gostou da cidade e não se agradou do projeto da construção da Torre de Babel. Então Deus desceu e confundiu a língua dos homens. Houve grandes desentendimentos, de modo que os homens não podiam mais prosseguir com esta obra. Então os homens, com cada um de seus grupos, com as suas linguagens, seus modos de ver, de pensar, de agir, de se comunicar, foram abandonando o projeto da construção desta torre e então se espalharam pela terra, vontade de Deus.
houve confusão religiosa e também houve possivelmente a formação de idiomas. Mas o que significa Babel? Etimologicamente, na tradução original e exata, Babel significa, entre aspas, a porta de Deus, ou o portão dos deuses, nome dado pelos antigos hebreus. Mas, na verdade, na tradução espiritual correta e hebraica, Babel, ou seja, Babel, significa símbolo eterno de confusão, significa atrapalho, desentendimento, divisão, confusão, impedimento de Deus, restrição de Deus. Este é o verdadeiro significado de Babel, ou seja, Babel. A cidade de Babel era uma cidade do antigo império da Babilônia. Era a capital do Império Babilônico. Uma cidade-estado extremamente rica e poderosa. Um centro político, militar, econômico, cultural do mundo antigo. Mas como foi feita a estrutura da Torre de Babel? Usavam-se pedras ou tijolos cozidos ao sol ou aquecidos ao forno. Os tijolos eram feitos de barro e usavam piche, betume. A Torre de Babel era considerado um zigurate vertical. Há várias interpretações de altura e de metragens. Mas o que significa um zigurate? Os zigurates foram criados pelos sumérios. É um dos principais tipos de construções dos povos da Mesopotâmia. Babilônios, assírios, sumérios. Os zigurates serviam para estocagem agrícola e possuíam finalidade religiosa. São formados por vários andares, uns sobre os outros, sendo que cada andar possuía uma área menor do que o da plataforma no qual foi construído. As plataformas poderiam ser retangulares, ovais, quadradas. É uma estrutura piramidal escalonada. Possuía degraus. Esse é um zigurate, onde no topo, no seu cume, existia um templo, um santuário. Acreditava ser a morada dos deuses. Fazia a transição entre Deus e a terra e o homem ao céu. Acreditava-se que Deus estaria mais perto da sociedade. Vejamos agora linhas de interpretações e o contexto histórico. Havia o maior e o mais famoso zigurate da época, na pré-história. Era em sumério o Entemanque, que era o zigurate do templo do deus Marduk, ou Marduk, chamado assim pelos hebreus. Marduk pertenceu a uma geração tardia de deuses da antiga Mesopotâmia. Acreditava-se ser
o protetor da Babilônia, a abominável religião de Babel. Em 689 AC, antes de Cristo, o rei assírio Senaqueribe destruiu a Babilônia. A reconstrução foi dada por Nabopolassar e pelo seu filho Nabucodonosor II. Durante o reinado de Nabucodonosor II, foi reconstruído o Entemanque, o zigurate do templo do deus Marduk. Também foi durante o governo de Nabucodonosor II que Babilônia vivenciou a sua ascensão arquitetônica. Construções de muralhas e também dos jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Há quem diga, há quem interprete que os jardins suspensos da Babilônia foi construído pelo rei Senaqueribe. Mas, continuando o assunto, em 331 AC, Alexandre o Grande conquistou a Babilônia e mandou reparar o tal Entemanque. Em 323 AC, quando Alexandre regressou à cidade, ele não viu nenhum progresso. Então ele mandou que seu exército demolisse o edifício para então fazer a reconstrução final. Mas Alexandre morreu e não fez a obra final. Então sucedeu-se o herdeiro, o príncipe Seleucida Antíoco, que decidiu fazer a reconstrução no Entemanque, o zigurate do templo do deus Marduk. Mas Seleucida sofreu uma queda. Então ele se enfureceu e ordenou que seus condutores de elefantes destruíssem completamente o Entemanque, o zigurate templo do deus Marduk. Acabou. Seleucida deve ter pensado assim: este negócio só é desgraça, eu é que não vou reconstruir esse negócio não. E assim sucedeu a história. Há também linhas de interpretações que dizem que Deus havia soprado um forte vento que então teria destruído a Torre de Babel. Sim, continuando o assunto, a Torre de Babel era um zigurate, era um dos símbolos, uma referência dos povos da região da Mesopotâmia, o maior símbolo. Porém, projeto foi uma obra condenada por Deus, por Jeová, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Atualmente, os arqueólogos encontraram ruínas de torres e restos da Babilônia no Iraque, a 50 milhas ao sul de Bagdá e a 160 quilômetros a sudoeste de Bagdá, a capital do Iraque. Vejamos agora o que diz a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 11. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Despertar, nova tradução na linguagem de hoje. Sociedade Bíblica do Brasil.
Em Gênesis capítulo 9, fala da aliança que Deus fez com Noé. Eu falei aqui. Em Gênesis capítulo 10, fala sobre os descendentes dos filhos de Noé. Vejamos, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Diz assim, as Sagradas Escrituras. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar. Só lembrando, o evento aconteceu no Oriente Médio. Nesta região, nós falamos aqui. Onde ficaram morando? Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras. E usavam piche em vez de massa de pedreiro. Versículo 4 em diante. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. E assim ficaremos famosos. E não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer. Deus desceu e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A Torre de Babel. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então é isso aí. Este foi a nossa palestra, o nosso estudo de hoje.